Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus nos ampare, que estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração, para que a gente possa aproveitar esse tempo. E nós temos uma justificativa, porque que agora a gente não tem dois moços, o Aloísio e o Felipe, que viriam lá do interior, um do interior da ilha e o outro morando mais próximos, devido à chuva. Então, nós tivemos dificuldades no interior da ilha e eles não puderam se locomover. Por isso, a Casa Espírita está sempre com o plano B, né? A organização do plano B, para que a gente possa dar continuidade à nossa tarefa de trazer sobre a família a construção de uma sociedade melhor, ou seja, o incentivo à formação do homem de bem, para que a gente viva mais em paz e melhor. Então, nós vamos ter o Aloísio e o Felipe, que estariam hoje aqui, lá no começo de junho. Aí a gente vai anunciar bem direitinho, mas no sábado nós vamos ter o Teatro do Arrá. Então, que o pessoal que veio hoje venha de novo no sábado para prestigiar. O tema central desta semana está focando na família, na construção de uma sociedade melhor, onde o homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo C de Perfeitos, é um combo de qualidades, de virtudes que nós haveremos de desenvolver através do tempo. E nós sabemos que é na família que tudo começa. Então, nós que somos espíritas, nós temos que compreender alguns aspectos que a doutrina nos traz para entender o valor da família e quebrar também alguns preconceitos, desejos do ideal de família que não existe, porque nós somos pessoas que viemos à Terra, ou em qualquer orbe, ou moramos em qualquer dimensão planetária, com o objetivo de uma caminhada evolutiva. Isso é ponto pacífico, isso é da doutrina. E nós vamos aprendendo devagarinho que esse ideal de criatura santificada antes da hora não existe. O que existe é um trabalho, um labor muito árduo de nós mesmos para conosco, no sentido de promover o autoconhecimento para saber o que é instintivo, o que nós trazemos de tendências do passado, e o que nós podemos, no presente, modificar e transformar. E que o pai perfeito, a mãe perfeita, com características de pai e de mãe, que a gente tem incrustado na nossa cabeça, de ideal. O pai ideal faz assim, age assim, se alimenta desse jeito, tem gostos assim. A mãe ideal vive desse jeito, trabalha dessa forma, fala assim, se veste dessa maneira. E nós vamos construindo esse ideal que não existe. Pronto! Não é porque alguém reencarnou antes e que vai trilhar uma trajetória de ir para a escola, de ter uma família. Não é porque o homem ou a mulher, quando nós temos uma família com casais heterossexuais, e aí nós vamos o quê? Tendo o homem que reencarnou antes, e aí ele vai para uma família, vai aprender a ler e a escrever, vai ter uma profissão, enfim, ele vai seguir o curso normal da sua vida, da sua existência. Depois, na mesma época, reencarna uma moça, alguém que vai trilhar uma caminhada evolutiva, depois eles vão se reencontrar, ou se encontrar, vão formar uma família, e daqui a pouco os espíritos que estão lá vão reencarnar nesse lar.
E aí a gente já sabe, podem ser afetos, podem ser desafetos, não importa. E aí o pai vai ter que ter um padrão de comportamento de pai. A mãe vai ter um padrão de comportamento que a gente almeja, deseja e quer de mãe. E os filhos vão ser aquelas pessoas que vão ter dificuldades, dar alguns problemas e que vão ser educados pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos. Só que hoje, com a doutrina espírita e com as famílias se modificando tanto, nós não temos mais famílias de um homem e de uma mulher. Nós não temos família onde o homem e a mulher formam o padrão ideal. Não, nós temos família formada por 2 pais, 2 mães. Nós temos família onde a mãe aguenta o tranco sozinha. Nós temos família onde é o pai que comanda, está trabalhando, ajudando, contribuindo na educação dos filhos, muitas vezes sozinho por um tempo. Nós temos avós que fazem às vezes. E nós temos espíritos que não têm nem pai nem mãe e vão para o orfanato. Então vejam que a família se modificou e vai continuar se modificando, que os costumes se aprimoram, se modificam. Mas o que é que a doutrina traz de tão importante hoje para nós, em termos de não idealizar a família, mas sim de primar por uma construção de seres que vêm com imperfeições, com muitas dificuldades. Às vezes os filhos estão numa condição evolutiva diferente dos pais e são eles que são exemplo dentro do lar. Às vezes é o filho que vai buscar o pai no bar. Às vezes é a filha que diz como a mãe deve se comportar, deve fazer. Às vezes a mãe é frágil, insegura, e é a filha que segura as pontas, incentiva, cuida, protege a mãe, que muitas vezes é vilipendiada nos seus desejos, nas suas vontades, num homem que é, às vezes, muito machista. E essa filha, com a força, com a coragem, com a determinação, parece muitas vezes a mãe daquela mulher que a gerou. Isso é comum acontecer. Aí o que vem para nós que somos espíritas de aprendizado? Nós não herdamos do nosso pai e da nossa mãe caráter, qualidades, virtudes ou desvirtudes. Nós herdamos o fator genético do corpo físico e as necessidades genéticas do nosso processo evolutivo. Cada um de nós tem um padrão de comportamento de acordo com o nosso passado, o nosso aprendizado, seja de dor, de sofrimento, de agressão. Somos pessoas diferentes que se reúnem. E não é porque quem veio antes e está na postura de pai ou de mãe é que tem uma condição evolutiva melhor ou diferenciada dos filhos. Pelo contrário. Muitos pais e mães são muito mais necessitados do carinho, do apoio e às vezes até do fator do exemplo dos filhos. E aí como é que nós aprendemos a não ter mais traumas, dificuldades de relacionamento? Vamos aprendendo devagarinho o quê? Aquele homem que bebe, que hoje está na condição de meu pai, é um espírito arquimilenar. E que se casou, foi morar junto com aquela mulher que hoje é a minha mãe, mas ele está em aprendizado. Ele veio para junto de mim para que a gente se torne amigo, irmão, companheiro de jornada, que um enxugue a lágrima do outro, que um ajude o outro a prosseguir, a caminhar, a evoluir. Então a doutrina desmistifica tudo com relação à família. Não dá para dizer, eu queria que fosse uma menina porque eu já tenho um menino. Mas a necessidade reencarnatória de uma menina de novo. Ou alguém na constituição física feminina.
Não dá para dizer assim, como eu já tenho 2 meninos, agora vem uma menina. Vai vir a necessidade reencarnatória daquele espírito naquela condição familiar que hoje nós formamos. Não dá mais para dizer assim, não. Pode vir menino, pode vir menina, mas eu gostaria que viesse com saúde. Mas o espírito que vai reencarnar vem com uma síndrome de Down, vem com autismo, vem com problemas de ter uma doença grave já na infância, em tenra idade, vem com alguma dificuldade física necessária ao seu fator educativo. Então nós não dissemos mais, nós espíritas hoje, que sabemos da reencarnação, que sabemos da condição evolutiva diferenciada, que os padrões e os ideais vão indo embora com seres humanos necessitados de oportunidade de crescer e de evoluir. E que quem chega com as suas mazelas, com a sua alegria, chega com o seu amor ou com o seu ódio, e chega para que junto trilhemos um caminho onde o homem de bem ali há de se forjar, para que a sociedade seja melhor. Então vejo, meus irmãos, que a gente começa a não ter mais as ilusões. O livro Libertação tem um momento crucial e belo, quando um espírito de uma alta hierarquia que vai precisar reencarnar para ser mãe de um homem que era violento, muito violento, e que consistia a sua vida o ódio, a raiva, que ficou 700 anos lá no abismo. E essa mulher cuidando dele de longe, a mãe. E ela vai reencarnar para poder trazer este homem de volta à Terra. E olha só que cena transcendente. Ela leva uma moça chamada Margarida para um campo aberto. E nesse campo aberto, ela conversa com a Margarida e pede: Margarida, não te preocupa com o quartinho bonitinho que tu vais me dar. Não te preocupa com a escola melhor. Não te preocupa se eu não for para uma escola pública. Não te preocupa se eu não tiver todos aqueles apetrechos, se eu for morar longe da escola, se a nossa casa não for rica. Te preocupa em te cuidar, te preocupa em te modificar, em te transformar, para que quando eu nasça, tu me dê uma educação firme, determinante, uma educação que eu possa aprender a ser uma mulher digna, honrada, alguém que na sociedade vai fazer a diferença para melhor, porque eu vou precisar ser alguém forte e determinada, que não liga se tem ou não a roupa da moda, se tem ou não o corpo esbelto. Eu preciso ter uma educação firme, sábia, porque eu vou trazer um espírito que vai sim exigir de mim muita lágrima, que vai exigir de mim muita renúncia, que vai exigir de mim uma mulher firme e forte. Olha só os parâmetros e os valores de um espírito que vai reencarnar e que vai trazer para sua casa um espírito trevoso, que o nome conveniente nem é esse, um irmão necessitado e de uma periculosidade muito grande, de uma violência, porque ele ficou lá no abismo comandando falanges e fazendo coisas que eram atrozes. Se essa mulher não se preocupa com a sua índole, não se preocupa com o seu fortalecimento espiritual, como é que ela vai dar suporte e educação para alguém numa condição dessa? Então, os espíritos, quando falam em família,
E nós estamos vendo esse viés da educação da família, onde vamos forjar o espírito, a alma, para que ele cresça como espírito e evolua para ter condições de trazer para o seu bojo, para a sua casa, esses seres necessitados de evolução. Porque o pai precisa se esforçar e aprender a ser pai. Porque a mãe, como fez a Matilde, esse espírito, e olha que ela já era um espírito de alta hierarquia, hein? Precisando dizer, cuida de mim, da minha educação, não cuida do supérfluo. Porque não há retrocesso. O espírito não retroage. Meus irmãos, tu tem um espírito que veio para a tua casa, que precisa aprender a ser humano. Não importa se tu não puder dar toda a condição evolutiva, material para ele, porque ele não vai retroagir se antes ele era rico, ou se antes ele tinha um cérebro venturoso, onde a inteligência era vista com grandes projetos, mesmo que fosse para o mal. Ele não retroage se ele vem morar numa casa simples, onde a roupa é surrada, onde ele tem que andar quilômetros para ir para a escola, ou onde ele não vai poder nem desenvolver o seu intelecto, porque ele não vai para a universidade, ou às vezes não termina o 2º grau e vai trabalhar de forma muito simples. Ele não retroagiu naquilo que nós achamos que é, pô, não vou ter mais filho, ou não vou ter filho. No planeta como esse, cheio de violência, como é que eu vou dar uma boa educação? E quem disse que esse filho precisa dessa boa educação material? Que esse filho precisa é de disciplina, de moral, sendo em primeiro lugar avantajada na educação. Não retroage aquele espírito que no passado se utilizou da sua inteligência e de toda a sua capacidade ou para criar a bomba atômica, que a bomba atômica já é antiga. E quem fabricou ou quem fez pode reencarnar. Ele não está retroagindo se ele não tem toda a possibilidade, de novo, de ter a sua inteligência desenvolvida porque veio com uma dificuldade no cérebro. Isso não é retroagir. Porque o que ele aprendeu, o que ele sabe em termos intelectuais, vai se manter. A condição favorável para ele hoje é essa, de limitação. Por quê? Porque esse espírito não precisa de largura, ou seja, de vantagens intelectuais muito grandes ou financeiras. Ele precisa de restrição física, muitas vezes através da doença, ou restrição em termos de conhecimento e de bens. Às vezes ele vai morar num lugar muito simples, e é lá mesmo que ele tem que ficar escondido, inclusive dos seus algozes. E viver na terra, descalço, com a mãe simples, mesmo que ele tenha sido um cientista, que tenha cometido atrocidades, ou alguém que viveu na opulência e se perdeu. Então a doutrina ela é muito lúcida. Então quando nós falamos em família, em educação, e o homem de bem, que é o homem probo, o homem honesto, é quando nós vamos dentro do nosso lar ensinar e aprender, ensinar e aprender. O quê? A ser solidário, a ser útil, a ser bom, isso é o homem de bem. Nós não vamos esmiuçar em detalhes todas as características, porque o nosso objetivo hoje aqui não é esse. Mas lá fora esse homem de bem vai trabalhar quando nós, em nossos lares, com esses conceitos novos e modernos. Porque quando eu não peço mais menino ou menina, quando eu não pergunto mais se veio da barriga ou se foi adotado, é o espírito que está lá junto comigo. Quando eu sei da minha dificuldade e do quanto eu tenho que aprender para dar conta de estar com eles, isso é maravilhoso. Isso é transcendente, isso é muito moderno. Tão moderno que nós não conseguimos compreender bem isso ainda. A gente ainda tem medo, está se degladiando falando em família.
E é muito simples, é viver com simplicidade e com humildade. E qual é o primor dessa educação dentro do lar? É o processo de autoeducação, que gera o quê? Homens e mulheres. Homens em corpos de mulheres e mulheres em corpos de homens, porque hoje a gente já fala de uma forma muito mais ampla e liberal. Seres humanos que vão aprender o quê? De primor, de bom, de útil na sua vida. Com esses pais que estão com eles crescendo. Duas coisas muito sérias e muito importantes que na sociedade é o farol para dizer, esse é um homem de bem. Porque não vai dar e aprender a só dar cesta básica, carrinho, ou pão, ou a roupa. Esse é o assistencial, é muito bom. Mas vai se autoeducar para ajudar a sociedade a não ter mais homens e mulheres que são mendigos, que precisam de roupa, que precisam de agasalho, que precisam do alimento. Ensinar e educar as pessoas a modificar a sua postura e a sua conduta. Imagina os nossos lares hoje com pais e mães e filhos dizendo: sim, nós temos que dar o alimento, sim, nós temos que dar a roupa, sim, nós temos que promover o ser humano, não só materialmente, mas promover a educação verdadeira, que é a do espírito, que é a educação moral, que vai fazer com que os homens se preocupem com os homens. E é isso que se forja dentro dos lares. Nós vamos ensinar, sim, a pegar uma cartinha lá no correio, no Natal. Mas nós vamos dizer, nós precisamos nos autoeducar, pais e filhos, para que a gente, na sociedade, ensine, ajude e oriente as criaturas a modificar a situação em que nós nos encontramos. E isso só se faz com um homem que pensa no outro, que é solidário, que tem a empatia, que não pensa apenas em dar, mas em fazer com que aquele ser se modifique, se valorize, se sinta um filho de Deus, capaz de se modificar e de se transformar. Nós vamos renascer com problemas de provas e expiações, todos nós na Terra. E o grande objetivo é tirar o espinho do dedo, ou seja, melhorar a nossa condição das nossas provas e das nossas expiações, para favorecer o nosso companheiro de jornada dentro da nossa casa e fora da nossa casa, a vencer também as suas provas e as suas expiações. Eu não posso modificar quando alguém vai ter que renascer com uma dificuldade que vem do passado de renascer numa cadeira de roda, mas eu posso fazer um acesso para ele, com certeza absoluta. Eu posso não modificar uma postura de alguém que mata, que rouba, e que tem que ir sim para uma penitenciária. Mas eu vou lutar como alguém que está lá na justiça, na advocacia, ou em qualquer área que possa interferir para que os presídios sejam escolas. Isso é melhorar a condição da prova, da expiação daquela criatura que vai ser terrível? É. Então isso é que é a educação sadia e boa dentro dos nossos lares. Gente que sabe que somos criaturas que vamos nascer com provas e expiações, que vamos nos reencontrar para aprender a nos amar, que temos que tirar o espinho do nosso dedo, ou seja, lutar para vencer a nós mesmos e sermos pessoas melhores e ajudar com o nosso intelecto, com os nossos braços, com o nosso coração, para que a prova do nosso semelhante, que convive conosco em sociedade, seja atenuada, suavizada. E quem sabe nós não sejamos um veículo ativo, porque já chegou o momento daquela prova ser sustada, quer dizer, terminada. E tudo isso é vivido, sentido, aonde? Na família.
Na família onde o pai e a mãe não têm o ideal primoroso de acertar sempre, de não chorar, de não se equivocar, de não pedir perdão, de não começar de novo, depois que caiu e caiu feio. Recomeçar. E os filhos e os pais juntos, sabendo da sua condição evolutiva, vão se autoconhecer para se auto-melhorar. E vão aprender a viver em sociedade sabendo, se eu tenho dificuldades, se eu tenho um passado delituoso, se eu passo por provas e se eu quero melhorar a minha condição de prova e expiação, eu vou auxiliar o meu semelhante a também suavizar e atenuar. E com isso, o que vai acontecer numa sociedade? Vai pular, renascer e viver homens e mulheres, que a Josiane vai falar na segunda-feira, com características do homem de bem. Aí eu deixo para ela terminar isso na semana que vem. Mas para nós hoje é esse interesse reencarnatório da família. E a gente vai com a certeza, não somos um primor de gente dentro de uma família. Pai e mãe não são aquela sumidade toda, sempre forte, sempre corajoso, sempre com força. Ah, mãe não sofre, mãe não sente dor de cabeça, mãe não chora, mãe não quer alisar o cabelo. Quem disse? Quem disse? Mãe tem sonho. Mãe também gostaria de ir para a faculdade. Se não foi, teve esse sonho. E a filha pode proporcionar, cuidando da mãe quando ela tiver numa idade provecta e dizendo, olha, vou te incentivar a fazer e ir. Por quê? Porque tu tens esse sonho, tu és uma mulher. Assim como o pai. Aí a gente para com aquela ideia tola de que pai e mãe não faz sexo, ou que pai e mãe tem que sofrer. Pai e mãe então tem que estar sempre pronto. Quem disse? Pai e mãe são espíritos. Filhos são espíritos. E a gente tem que respeitar pais e mães e filhos nas suas dificuldades. A sociedade melhora com gente vivendo essa realidade. Ah, melhora. Então, meus irmãos, esse era o recado para hoje. Recado simples, curtinho, porque essa semana a gente fala de família e já tivemos de tudo e do bom e do melhor. E no sábado vamos ter tudo do bom e do melhor. E quem sabe dia 11, se tudo der certo, né? Ou dia 12, né? Dia 11, nós vamos ter os 2 companheiros que viriam hoje. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todos e que assim seja.